de 40%, tranquila. Bom, pessoal, bem-vindos. Eu sou Elaine Dias Peixoto, sou coach, sou credenciada, sou um Professional Certified Coach e atualmente eu sou a diretora de mercados da ICF Brasil. Estou aqui para dar as boas-vindas para vocês. Em nome da International Coach Federation do Brasil e da Fundação Dom Cabral, em nome dessa parceria que já acontece faz alguns anos. Gostaria de agradecer à Fundação Dom Cabral pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês para compartilhar um estudo super interessante feito pela ICF Global a respeito dos consumidores de coaching. Para quem não conhece, apresentar a Tatiana Weiss, né, que é gerente responsável pelo tracker da Fundação Dom Cabral e na área de competências que entrega soluções personalizadas de desenvolvimento para os executivos C-level, herdeiros e gestores. A Tatiana está na Fundação Dom Cabral desde 2009. E apresentar também a Cândida Semensato, também coach, PCC, atual presidente da ICF Brasil, né, do ano 2021-2022. Ela é ex-presidente da ICF São Paulo, ficou 2 anos como diretora, como presidente lá, e antes foi diretora de desenvolvimento. E a partir do ano que vem vai estar no nosso conselho da ICF Brasil. A Cândida vai trazer para vocês, então, o resultado da pesquisa, da Global Consumer Awareness Study, feita pela ICF Global, auditada pela PwC, e é uma alegria poder compartilhar essas informações com vocês e ter vocês aqui com a gente hoje. Vou passar a palavra para a Tatiana. Obrigada, Elaine. Bom, prazer rever aqui quem eu não vejo há um tempinho, mas acho que a grande maioria, no mínimo um WhatsApp aí essa semana, eu acho que deve ter tido, né? Alguns eu não estou atuando diretamente em projetos, porque a Fabiana é que cuida do MBA, então acaba tendo mais contato, né, com a turma do coaching. Eu tenho alguns que estão trabalhando comigo na Petrobras, outros já, inclusive, finalizaram, né, os trabalhos com a Petrobras. Então, dá as boas-vindas aí nesse evento de desenvolvimento, né, que é exclusivo para os coaches que atuam no tracker. E, bom, não sei se todos sabem, imagino que sim, né, a gente tem um acordo de cooperação com o ICF já há algum tempo, né? E esse acordo de cooperação, ele surge por uma sinergia de propósitos, né? Como vocês sabem bem, né, o propósito, a missão da Fundação é contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação, da capacitação e do desenvolvimento, né, de empresários e gestores públicos. E a gente encontra, então, no ICF, as suas atividades sempre norteadas, né, pela busca da excelência. ICF acredita na importância do desenvolvimento, preza pela conduta ética, é uma instituição com muita reputação. Então, a gente encontrou aí nessa parceria uma sinergia ideal para esse acordo de cooperação, em que a ICF né, o nosso parceiro preferencial quando a gente está num momento de buscar novos profissionais para atuar nas soluções da Fundação. Então, a gente busca, no quadro, né, de associados da ICF, pessoas que possam nos atender, porque a gente sabe da excelência, né, que prima a ICF, né, representando, né, a ICF Brasil, que representa o Brasil a International Coach Federation. Então, a gente sabe o quanto é uma referência em coaching profissional no mundo. Então, a Fundação, como uma referência em educação executiva, não tinha como a gente não firmar, então, essa parceria com o ICF. A gente pretende, inclusive, ampliar um pouco mais essa parceria no sentido de ter eventos de desenvolvimento conjuntos, tanto para os profissionais quanto para clientes, para que a gente possa, então, seguir nessa condução conjunta aí dos trabalhos. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, nessa apresentação da pesquisa que a Cândida vai fazer.
para fazer esse debate, para discutir, né, para que a gente entenda aí a importância e o quanto o coaching, como vocês sabem, porque vocês atuam com a gente, o quanto o coaching tem contribuído, de fato, para a entrega de valor das soluções da Fundação, né? Eu acho que agora, até recentemente, eu tive uma conversa com a Carla Arruda, que vocês devem conhecer, que é a gerente executiva responsável pelo MBA, né, falando aqui só em uma das atuações, né, que vocês possuem, né, que vocês trabalham conosco, e ela estava exatamente falando, a gente está conversando um pouco sobre como vai ser a nossa parceria junto ao MBA no próximo ano, e ela estava falando exatamente assim, ela usou essa expressão, o coaching no MBA é inegociável, ele é essencial, ele inclusive, é uma coisa que é um diferencial nos MBAs, né, no Brasil, mas no mercado internacional não existe, essa foi a palavra, não existe MBA sem coaching. Inclusive com um processo de coaching individual, a gente aqui utiliza grupos, né, mas assim, inclusive, a gente estava debatendo isso, de repente, a possibilidade de ter um portfólio de coaching sendo oferecido para o MBA diferente, né? Mas ela usou essa expressão. Então, a importância que a gente vê hoje dessas abordagens de desenvolvimento personalizadas, mais individualizadas, que olham, né, o indivíduo de forma integral, mas que olham o seu contexto, que tem um olhar mais personalizado para o indivíduo, como é o caso do coaching, e a mentoria, que nós trabalhamos também no Tracker, e muitos de vocês aqui são coaches e mentores, o quanto isso tem contribuído para a entrega de valor aí aos nossos clientes, e entrega de fato do desenvolvimento e da aprendizagem para os nossos clientes. Então, agradeço, né, a todos aqui pela presença nesse dia, espero encontrá-los presencialmente em breve, eu vou dar um spoiler, aproveitar que estamos aqui, a gente está planejando aí para o primeiro trimestre do próximo ano, um evento presencial para toda a equipe técnica do Tracker, né? Claro que não é obrigatório, mas é desejável, para que a gente possa unir, né, os explorers. Aqui a gente tem, né, quem atua como explorer, tem designer aqui também, que eu vi a Cleane, nossa querida Cleane, designer super competente, super profunda, com as EDIs espetaculares que faz, né, Cleane? Temos mentores, né, que atuam aqui, tem o Moacir, que atua já em projetos comigo, outros profissionais também, João Luiz, que está aqui. Então, é um prazer, vai ser um prazer, a gente tem aí esse planejamento de estarmos juntos, se Deus quiser, aí no primeiro trimestre do ano que vem, presencialmente, que está aqui no campus, para a gente ter uma experiência legal. Vamos, a Sandra ficou feliz. Então, não quero me estender mais, mas adoro estar aqui, podendo ver as carinhas todas aqui, que são carinhas que a gente não tem oportunidade, muitas vezes, de ver mais seguido, como disse o Alceu, logo no início, né? E vou passar, então, para a Cândida, para que ela faça a apresentação da pesquisa, e fico à disposição para a gente bater um papo também depois. Obrigada, Elaine, obrigada pelo convite, obrigada, Cândida, também, e fica à vontade. Tá bom, bom dia a todos. Eu que agradeço. É super gostoso começar já a reunião ouvindo as palavras da Tatiana sobre coaching, né? Então, como a coisa é promissora. De qualquer forma, obrigada também, Elaine, pela apresentação. A Gillian também queria deixar um agradecimento para ela, porque ela que acabou fazendo as costuras necessárias para colocar o webinar de pé. E um agradecimento especial a Dom Cabral pela parceria que a gente tem construído aí nesses últimos anos. É um super prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco do que a ICF, né, International Coaching Federation, faz. Eu brinco que eu sou muito entusiasmada com a ICF, né? Eu me animo muito quando eu falo, mas não é porque eu estou presidente do capítulo Brasil. Na verdade, eu só estou presidente justamente porque eu me animo muito, porque eu acredito muito no valor que a ICF agrega para o coaching, porque eu acredito que ter uma credencial ICF é realmente um diferencial competitivo nesses tempos de banalização da profissão. Então, vamos lá, eu vou começar a pedir para a Elaine passar os slides. Elaine, você passa para mim, eu vou te dando o toque aí e a gente vai acompanhando. Pode começar, pode passar, Elaine.
Vou começar falando da nossa missão, né? Então, a ICF existe há 27 anos para liderar o avanço do coaching profissional. Pode seguir. E aqui é a nossa presença, né? Como é que a gente está? Os nossos números, né? Como é que a gente está? Então, nós somos mais de 54 mil associados no mundo, presentes em 167 países. Desses mais de 48 mil são credenciados, possuem uma credencial ICF. No Brasil, nós temos 442 membros, mais da metade possuem suas credenciais, e a gente também tem as nossas filiais, os nossos núcleos aí em alguns estados, em 8 estados do país, tá? Vai lá, Elaine. E o que fazemos? O que a ICF faz? A ICF, ela é pioneira no desenvolvimento dos padrões globais para o coaching profissional, né? Então, através das 8 competências essenciais, são as competências que devem ser demonstradas pelos coaches nas suas sessões, né? E também do nosso código de ética, que ele é referência para muitas instituições no mundo todo, e ambos esses materiais, eles são atualizados periodicamente, porque o mundo é dinâmico e a ICF acompanha esse dinamismo, tá? Agora, vai lá, Elaine, tocando aí. O que também fazemos, né? Nós somos a maior fonte de estudos e pesquisas sobre coaching no mundo. Então, os nossos associados, eles podem ter acesso a mais de 2.500 artigos, pesquisas, estudos, né? Um deles é esse que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que foi realizado com os consumidores, os compradores de coaching, né? Mas também teve um recente que foi feito com os coaches, né, mapeando todo o mercado de coaching, que é o Global Coaching Study. Tem muita coisa bacana lá como fonte de aprendizado para os nossos associados. E nós disponibilizamos um único programa de credenciamento independente, reconhecido mundialmente. O que significa isso? Quando eu falo independente, é que nós não somos uma escola de coaching, o que nós fazemos é colocar um selo, como se fosse um ISO, né, um selinho ISO, em alguns coaches que tenham cumprido com os rigorosos requisitos de educação e experiência, né, e demonstrado compreensão dessas competências que eu comentei no slide anterior. E quais são, né, as nossas credenciais? Do que eu estou falando, né? As credenciais e os critérios para elas. Então, a gente tem Associate Certified Coach, ACC, Professional Certified Coach, PCC, que a Elaine falou, né? Eu e a Elaine temos essa credencial, e Master Certified Coach. Eu já estou toda feliz aqui, porque tem um Master Coach nosso, que é o João Pascoal. Que significa isso, né? Que esses coaches, eles tiveram que comprovar mínimo de horas em formação específica em coaching, mínimo de horas com experiência de atendimento aos clientes, mentoria, fizeram prova de conhecimento teórica, uma demonstração da proficiência enviando gravações para serem avaliadas. E aqui uma curiosidade, né? A gente tem muito, hoje vendo no mercado, que tem cursos de um final de semana, a pessoa já sai Master Coach, né? O nosso Master Coach aqui, né? E eu não estou me referindo somente ao João Pascoal, mas aos Master Coaches da ICF, assim, no mínimo 10 anos para conseguir essa credencial, porque é tempo cronológico de se dedicar à arte, à ciência e do coaching, de ter atendimentos comprovados e tudo mais, né? De fazer essa evolução aí por esses níveis de credencial. E para que servem as credenciais? Pode passar, Elaine. Elas ajudam a ter um reconhecimento dessa excelência, né? Então, protege e serve os consumidores dos serviços de coaching. O que acontece? A gente fornece hoje esses badges, né? Que é um selo, né? Exatamente, é o selo propriamente dito para o cliente poder verificar se o que você falou, se você tem a credencial que você falou que tem, né? Então, em tempos de banalização, isso é muito importante. A pessoa fala, eu sou Master Coach. Então ela entra nas redes sociais, ela pode usar esse selo, no e-mail dela, o cliente vai lá, clica e consegue comprovar todas essas informações. Aqui eu já estou dando um spoiler da mais nova credencial nossa de Team Coaching. Então, a ICF também está super atualizada com as demandas do mercado. Team Coaching é algo que tem crescido muito, e agora os coaches, tanto ela lançou as competências necessárias para um coach de times, as competências que ele necessita ter para atuar como coach de times, e vai ter também aí a sua credencial. E também ela ajuda, né, isso ajuda a inspirar a busca do desenvolvimento contínuo, porque não basta só tirar a credencial, né? A gente, a cada 3 anos, tem que renovar essa credencial, e para renovar você precisa comprovar que você continuou se desenvolvendo e se atualizando, tá?
Que mais que está aqui também no nosso pipeline? A gente, da mesma forma que a gente acredita os cursos de coaching, então, que eu falei, nós não somos uma escola de coaching, mas a gente também, do mesmo jeito que a gente coloca o selinho nos coaches, a gente coloca nas escolas de formação em coaching. Então, isso ajuda, né? Aquelas escolas que atenderam os rigorosos critérios da SF recebem esse selo para formar e colocar novos coaches no mercado. E aí, outra coisa, a gente proporciona educação continuada através dos nossos eventos, comunidade de prática, o Learning Portal. Esses eventos, muitos deles são de classe mundial, então eventos globais que ajudam não você só a te desenvolver como coach profissional, mas também o seu negócio de coaching, né? Você aprende ferramentas para se vender melhor, como é que você usa melhor as suas redes sociais, de uma forma geral, como é que você trabalha ROI. Então, ela dá muito suporte para você se desenvolver de uma forma completa, né? Um desses eventos, por exemplo, é a International Coaching Week, que acontece todo ano, no mundo todo, em maio, durante uma semana, todos os capítulos da ICF trabalham sobre coaching, né? Proporcionam conhecimento sobre coaching, e a gente já teve o prazer de ter a Fundação Dom Cabral participando nos últimos 2 anos com a gente. Além disso, né, a gente se conecta e proporciona para os associados se conectarem com o mundo todo, né, participando, também se desenvolvendo a sua prática, né, no coaching entre pares, ou através de coaching pro bono, prestando serviço para ONGs, né, trabalhando aí ao lado da responsabilidade social. E, por fim, a gente tem também no nosso portal um Find a Coach, que é um lugar que as empresas podem se conectar com os nossos coaches credenciados. Então, empresas que estão procurando coaches encontram ali, gerando negócios para ambas as partes, né? Então, a gente faz essa conexão, facilita a conexão entre empresa e credenciados, e coaches credenciados. E aí, eu vou aqui abrir mais uma frente que não está nesse slide único, né? O próximo slide, Elaine, para falar de uma outra frente que a gente tem trabalhado exclusivamente aqui no Brasil, pois é o único capítulo da ICF que está vivenciando essa situação nesse momento. Não sei se vocês sabem, mas hoje existem alguns projetos de lei para regulamentar o coaching. A ICF está buscando liderar essa conversa, participando ativamente das discussões que existem a respeito, com agências especializadas nos apoiando. E é importante dizer que o que a gente defende é a autorregulamentação do coaching, que é o que acontece no mundo todo, né? O mercado acaba separando o joio do trigo e não deixando para o governo criar a lei que vai regulamentar uma profissão que não que a gente talvez conheça mais do que eles. Então, esse trabalho que é feito aqui no Brasil também. E agora, pulando aí para a pesquisa, para a gente começar a falar desse ICF Global Consumer Awareness Study, que foi realizado no final de 2021 e divulgado no começo desse ano, tá? Falando um pouco da metodologia dele, pode passar, Helene. Ele foi conduzido pela PwC, né, e ele possui um tracking anterior, né, de estudos anteriores. Então, ele é repetido, esse estudo é um estudo que vem sendo repetido. Foi feito em 2010, 2014, 2017, 2021. O que tem acontecido é que eles têm ampliado o número de países participantes. Por sorte, para nossa sorte, o Brasil foi contemplado desde 2010. Ele participa desse estudo. E dessa vez, o que eles fizeram? Eles agruparam os 30 países participantes, então foram mais de 30 mil respondentes nesses 30 países, e eles agruparam dessa forma, como mercados estabelecidos, né, os mercados que já são mais desenvolvidos em coaching, e os mercados emergentes, né, que estão em desenvolvimento. Vou ler aqui para vocês os mercados estabelecidos, caso a letra esteja pequenininha, mas estabelecidos estão Austrália, Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. E nos emergentes a gente tem Argentina, Brasil, China, Hong Kong, Hungria, Índia, Japão, México, Romênia, Rússia, Singapura, África do Sul, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes. Tá? Também a gente tem essa abertura, né? Como é que eles, dos entrevistados, as idades dos entrevistados. Então, olhando aqui para a coluna do global, a gente tem 17% dos entrevistados têm entre 17 e 24 anos, 21% tem entre 25 e 34 anos, 20% 35 e 44 anos, 18% 45 a 54 e 24% acima de 55 anos.
Eu já falo rápido normalmente, gente, mas não tem problema. Coloca no chat, a Elaine está olhando aí. Se tiver alguma pergunta, quiser já discutir algum slide aqui, eu estou disponível, senão a gente concentra tudo no final, tá bom? Mas aí, continuando aqui, então, quando a gente pergunta, né, se as pessoas conhecem, então, o que vocês já ouviram falar sobre coaching, né? Então, awareness, eu falo, eu tenho uma dificuldade de buscar uma palavra que represente, porque eu venho de propaganda e o brand awareness, assim, quantas pessoas conhecem da sua marca, né? Quanto elas conhecem sobre coaching, elas têm consciência. Então, a gente vai trabalhar aqui com conhecimento, consciência sobre o que é coaching. E, de alguma forma, essa coluna do meio, somewhat aware, de alguma forma conhecem coaching ou conhecem muito sobre, né? Já ouviram falar bastante sobre coaching. Então, a gente tem aí, somando essas duas colunas, de 72% expressaram conhecimento da profissão do coaching, contra 27% que não conhecem, né? Declararam que não conhecem coaching. E aí, pode andar, Elaine. E aí, quando a gente compara, né, o conhecimento desde 2010, o primeiro estudo, até agora, 2021, aí eu estou falando aqui das as primeiras coluninhas azuis, a gente sai de 51% desses dois, né, somando esses dois aqui em 2010, para 70% em 2021, ou seja, teve um crescimento aí de awareness de 40%, tá? E, consequentemente, né, o not aware, os que não conhecem, vai caindo, né? Naturalmente, tem uma queda aí. Pode trocar, Elaine. Só que aí, quando a gente fala com essas pessoas, né, os que conhecem, né, ou de alguma forma conhecem, já ouviram falar sobre coaching, a gente pergunta, tá, né, apresenta as definições de coaching das outras abordagens. 25% identifica coaching com o que a gente acredita que é coaching, né? Mas a gente vê que coaching ainda é muito confundido com mentoria, né? Então, você vê 30% ainda usa a definição de mentoria para falar que é coaching, ou 18% treinamento, ou 17% consultoria e 8% aconselhamento. Então, a coaching ainda, a gente sabe, né, tendo visto o nosso mercado, mas lá na frente eu vou, já dando spoiler, a gente vai ver que não é benefício só do Brasil, está acontecendo essa confusão de abordagens, né? O mundo todo confunde esses territórios. Então, é sempre uma oportunidade para a gente trabalhar esclarecendo aí o que é coaching e o que é cada uma dessas coisas, mentoria e consultoria e tudo mais. Pode passar, Elaine. E aí, quando a gente pergunta, né, se as pessoas participaram, né, todos os entrevistados, quem participou efetivamente de um processo de coaching, né, de uma relação de coaching, a gente tem 35% confirmando que já participou, 32% falando que não participei, mas eu consideraria participar. 22% falam, não participo, não é comigo esse negócio, e 11% assim, eu não participei, mas também não sei se eu não tenho muita certeza se eu participaria. Aqui eu vejo uma oportunidade da gente sair dessa coluninha do 32 aqui, ó, tem espaço para trabalhar o mercado nesses 32 aqui, trazê-los aqui para a esquerda, para o lado bom da força e mudar essa visualização, tá? Pode descer, Elaine. Olhando aqui também agora, a diferença, né, dessas perguntas aqui, de quem participou, quem considera ou não considera participar em coaching, abrindo para mercados estabelecidos e emergentes, eu acho que tem um dado interessante. Olha, os emergentes, tem 41% falando que participou. Emergentes declararam ter participado mais de coaching do que os mercados estabelecidos, 30% eles disseram. Por outro lado, os que não consideram fazer coaching, 28% dos estabelecidos falam que não fariam, né? São mais resistentes a fazer coaching. Então, é um dado que eu acho interessante, dada a região, né, a localização dos países, né, por eles serem estabelecidos, e também esse outro dado aqui dos acima de 55 anos, a gente vê aqui uma maior resistência, então 37% falando que não participaria de coaching, e aí vai o nosso olhar, né, se a gente vai olhar na derrota, né, então é um target que nós não vamos olhar aqui, ou uma oportunidade, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Muitos acima dos 55 estão fazendo transições de carreira, alguns até se aposentam e buscam outra coisa para trabalhar, outra oportunidade. Eu prefiro olhar aqui como uma oportunidade, um nicho de oportunidade para a gente cuidar aqui com as pessoas mais velhas, né? mais acima de 55, não mais velhas, acima de 55. E aí, falando da participação em coaching, né? Quem declarou participar de processos de coaching,
da situação, da ocupação atual de cada um deles. Então, a gente tem aqui os 4 primeiros, então, a pessoa que está empregada full-time, né, em tempo integral, né, indo até os estudantes, aqui o quarto, que é os estudantes que podem estar empregados meio período ou integral, né? Então, essa turma aqui declara mais já ter participado de um processo de coaching, né? Versus ali, menos os aposentados, que é a última linha ali, declarou ter participado menos do processo de coaching. De uma forma geral, nos amarelos aqui, nos laranjas, vai, no laranjinha claro aqui, a coluna seguinte, dos que considerariam. Então, a gente percebe que tem uma abertura semelhante dos grupos aí para fazer coaching, né? Então, eu estou chamando de abertura essa turma aqui dos laranjas. E vai diminuindo, ela cai bastante nos aposentados, que também, por outro lado, tem uma maior resistência, né? Que não considerariam, 47% dos aposentados dizem que não participariam de um processo de coaching, tá? Podemos seguir aí, Elaine. Que aqui, o que acontece? Isso aqui são os motivos, né? Então, as pessoas que participaram do coaching, o que as motivou, né? As motivaram a fazer, participar do processo de coaching? O que as levaram, né? Por que elas decidiram fazer coaching? Então, a maioria delas, eu vou ler aqui cada um deles, né, sem falar as porcentagens, mas por ordem para vocês seguirem. Então, uma coisa foi melhorar a habilidade de comunicação, depois melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, aumentar a autoestima e autoconfiança, otimizar a performance de trabalho individual e de time, aumentar a produtividade, expandir oportunidades na carreira, aumentar a estratégia do gerenciamento dos negócios, aumentar o bem-estar, acelerar o onboarding numa nova posição, ou até mesmo uma mudança de carreira que aconteceu devido à pandemia. Então, isso foi o motivo que levou essas pessoas a fazerem o coaching. E quando a gente vai para o próximo slide, é onde a coisa brilha, porque as pessoas foram buscar e conseguiram, e encontraram, né? Eu falo aqui, esse slide é onde a gente mata a cobra e mostra o pau. É aqui o slide que mostra que coaching funciona. Então, quando você fala de 42% falando que melhoraram as habilidades de comunicação, né? 41% melhoraram a autoestima e autoconfiança, 38% melhoraram o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, aumentaram a produtividade. Então, assim, realmente é um slide que comprova que coaching funciona, as pessoas foram buscar e conseguiram encontrar o que elas queriam. Pode passar, Elaine. E aí, quando a gente fala, associa isso, né? Se essas pessoas que fizeram coaching, se o coach delas tinha uma credencial ou pertenciam a alguma associação profissional de coaching, né? Eles declararam, a maioria declarou que sim, que tinham, né? Então, os que participaram de coaching falaram que sim, que a maioria dos coaches deles eram credenciados ou participavam de alguma associação de coaching. E aí, quando a gente cruza a informação, né, da credencial, né, o gráfico cruza a informação de credencial versus a satisfação do consumidor, então a gente tem aí 92% declararam estarem de alguma forma satisfeitos ou muito satisfeitos com o processo de coaching que foi realizado por um coach credenciado, que são, quando eu falo 92%, eu somei aqui os dois azuis, as barrinhas azuis aqui, né, versus 76% dos que não, ou a pessoa não sabia se o coach tinha credencial ou não tinha credencial, mas que também, assim, não é um nível ruim, né, a gente está comparando 76% com 92%, mas fica, assim, uma satisfação ainda maior quando o processo foi conduzido por um coach credenciado. E falando um pouco da importância da credencial, né? Então, a gente vê que de quem já participou, quem considera ainda participar, 85% dos que participaram consideram importante ou muito importante o coach ter uma credencial, né? Eu somei aqui os dois amarelinhos. E o mesmo vale para 78% dos que consideram fazer coaching, né? Que são esses azuizinhos aqui. Então, um número alto, né, das pessoas que acreditam na importância de uma credencial. E aí, também, quando eu pergunto para as pessoas, né, que os que não conhecem coaching, mas aqueles que não conhecem coaching, mas que considerariam participar de um processo de coaching, né, de uma relação de coaching, dentre esses, 43% disseram que acreditam que o coaching poderia melhorar seus negócios e carreiras, 45% que poderia maximizar o seu potencial, 44% quer definir seus pontos fortes e fracos, e eu acho que fica um destaque aqui, apesar de ser a menor barrinha,
né? Mas ela falando, é uma oportunidade para a gente trabalhar nas evidências. Então, assim, eu acredito, menos pessoas falaram que acreditam que tem evidências de que o coaching funciona. Então, acho que a gente precisa usar mais o slide, aquele slide anterior falando que o coaching funciona, e trabalhar esse grupo aqui para aumentar fazer essa barrinha daqui crescer, tá? E aí, falando agora das barreiras, né? Então, aquelas pessoas que falaram, não considero participar do coaching. A maioria que fala que não participaria do coaching, acredita que o coaching tem uma imagem de ser uma coisa cara, né? Ou a primeira que fala coaching é muito caro, ou a terceira fala, eu não posso pagar por isso, né? Então, se a gente junta esses dois, é um número alto falando que, né, é caro, que é um negócio caro, né? E interessante também ver que 62% acredita que não preciso de coaching. Mas também você vê lá que tem gente, olha, com 52% falando que eu não sei, não conheço os benefícios do coaching. Então também tem muito essa relação, né? Eu não preciso de coaching, mas eu também nem sei o que faz o coaching, se tem algum benefício para mim. Então, de novo, aí uma oportunidade, eu vejo, de trabalhar a questão de preço e de valor, né? O quanto custa você melhorar a sua produtividade, né? O quanto custa você melhorar suas habilidades de comunicação, ou até mesmo equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. É um jeito da gente, diferente de vender o coaching, não falando de preço, tá? E aí, deixa eu só ver aqui onde é que eu tô, abrindo, tá? Agora fazendo uma abertura de alguns slides que eu falei anteriormente, que era uma visão só geral, de global, né? Abrindo aí pelas regiões, né? Pelas regiões que eu digo pelos mercados, dois grupos, né? Os estabelecidos e os emergentes, né? Então, quando eu abro perguntando do awareness, do quanto conhecem coaching, se a gente somar ali nos azuis, a gente tem 71% que declaram que conhecem ou de alguma forma conhecem coaching, versus 74% dos emergentes. Então, emergentes está com maior consciência aí do que sobre coaching, né? Do que é coaching, do que os países estabelecidos. E quando eu vou, pode rolar, Elaine. E quando a gente abre aí aquela pergunta, quando tem as definições, né, de cada uma das abordagens, de mentoria, coaching, treinamento e tudo mais, a gente vê que os mercados é semelhante, a confusão é semelhante, então não é benefício só, benefício ou malefício só dos países emergentes. Então, assim, a questão dessa confusão de coaching e mentoria não acontece só nos emergentes, né? Isso acontece no mundo todo de uma forma geral, né? A maioria aqui percebe coaching como mentoria, então ainda é muito confundido de uma forma global, não é só a gente que está em desenvolvimento que aqui a coisa é mais caótica, não. O mundo todo confunde coaching com mentoria, né? Ou com essas outras linhas aqui de treinamento, consultoria e aconselhamento. Agora, falando um pouco, né, da importância da credencial, né, de quem já participou, quem considera participar. Então, a gente, quando soma aqui as barrinhas amarela e cinza, 79% dos respondentes dos países estabelecidos consideram importante ou muito importante que o coach tenha uma credencial, versus 90% dos emergentes. Ó, a credencial é bombando mais aqui para o nosso lado do que para o lado dos estabelecidos. Eu acho uma curiosidade, porque credencial, a gente sabe que credencial é algo, teoricamente, não era tão forte aqui, pelo menos aqui no Brasil, de se falar de credencial, mas que era muito estabelecido lá fora, né? É mais difícil lá fora as empresas contratarem um coach sem uma credencial. É como se o coach não tivesse, o advogado não tem uma OAB. Então lá, isso é muito estabelecido. Aqui era uma dificuldade maior. Mas a gente já vê esse cenário aqui mudando com essa pesquisa, falando que os emergentes percebem dão mais importância aí para a credencial. E falando de satisfação do consumidor, a gente tem 80% dos países, né, estabelecidos, que são os azuizinhos, versus 90% dos emergentes, que são os amarelos, declararem estar satisfeito ou, de alguma forma, satisfeito com os processos de coaching. Então, são altos níveis de satisfação com o processo de coaching. Pode andar, Elaine.
Aqui, isso. Se consideraria participar do processo de coaching dentre aqueles que não conhecem coaching, né? E aí, os motivos são bem semelhantes. Eu acho que esse quadro também está bem na linha semelhante, então não tem muita diferença entre estabelecidos e emergentes, né? Que é bem parecido com aquele gráfico global que eu mostrei lá em cima também, aqui a parte das evidências, né? Das pessoas terem que entender melhor as evidências de que coaching funciona, tá? E como barreiras, né, quando a gente abre essas barreiras para entender as diferenças entre os dois grupos, os emergentes, óbvio que pega provavelmente a questão de preço, né? Então, os azuizinhos, está vendo que a pergunta 1, que coaching é muito caro e eu não posso pagar pelo coaching, é muito forte nesses dois, nos emergentes, né? É muito forte, não, é mais forte do que nos estabelecidos, provavelmente por uma questão econômica, né? Mas também nos emergentes, a gente também tem mais que 40%, 55% versus 40% de pessoas que acreditam que não precisam de coaching. Então, de novo, é a oportunidade para falar dos benefícios, para como é que fala? Sensibilizar as pessoas aí das necessidades. E aí, andando aqui agora, abri alguns dos slides, né, sobre gerações, né? Então, a gente falou dos entrevistados, das dados dos entrevistados, mas depois eles agruparam dentro das definições de gerações, né? Então, eu vou só para resgatar aqui com vocês e lembrando. Então, a gente tem Baby Boomer de 58 a 76 anos. Greatest Silent Generation é acima de 77 anos. Geração X, de 40 a 57 anos. Os millennials de 26 a 39 anos, e aqui eles até quebraram em 3 grupinhos menores, né? E geração Z até 25 anos. Pode seguir lá, Elaine, porque aí a gente vai falar, fazendo aquela pergunta, né, de awareness, do conhecimento de coaching, comparando aí as gerações, né, a gente vê que os millennials são os que mais conhecem de alguma forma coaching. Então, eles têm aí somando 21, somando o azulzinho com o amarelo, né, conhece de alguma forma, dá 81% para os millennials, versus 75% da geração Z e 73% da geração X. E o awareness cai bastante, né, quando a gente fala com os baby boomers ou the greatest generation. Continuando aqui, né, um entendimento do que é coaching. A gente também, os que menos sabem sobre coaching, pelo menos essas duas últimas gerações aqui, né, as de baixo, são os que mais estão acertando aqui, né, 32% a 33% do que é coaching. A descrição de coaching bate mais com esse grupo, né? E talvez eles confundam menos, acho que está comendo um pouco menos aqui de treinamento, que é a terceira coluninha aqui, acho que é preta, né? Então, essas gerações, elas confundem menos coaching com treinamento. Mas, de uma forma geral, a confusão está em todas as gerações, né? Não é menor a turma que bate a descrição com coaching do que com as outras todas as ferramentas. Mentoria sempre surpreendendo aí nas primeiras 3 gerações aqui, né? Sempre ganhando, né? Surpreendendo não. E aí, falando da participação de coaching, de quem declarou que já participa, né? Já participou de um processo de coaching, numa relação de coaching. A gente tem aí os millennials e geração Z declarando que participaram mais, né? E ao contrário dos baby boomers e da greatest generation, eles participaram menos e são também os que mais não consideram participar de um processo de coaching, né? Talvez os mais resistentes. E aí, falando da importância de credencial, acho que de uma forma geral, todos julgam que credencial é importante, né, para participar de um processo de coaching, acho que independente da geração. Sendo que a geração se a gente olhar aqui, né, na parte do geração Z, nos 2 quadradinhos coloridos em cima aqui da geração Z, eles têm a maior porcentagem aí dos que responderam ou não é importante ou tanto fez, como tanto faz. Né? E eu brinquei numa outra apresentação, eu falei assim, meu filho é geração Z, e ele, não sei se isso é um benefício das pessoas falarem só dele, se a geração fala isso só sobre coaching, ou se para mais coisas, porque meu filho, tudo que eu falo, quer lanche ou quer pizza, tanto faz, tudo tanto faz, se isso é uma coisa generalizada ou se está justificado aqui só no coaching, mas é uma brincadeira só a parte.
Porque aqui, de novo, né, nesse gráfico, falando da satisfação com o coaching, né, com os que receberam, passaram por um processo de coaching, de uma forma geral, todos se mostram satisfeitos, às vezes só que fala um pouquinho mais ali de não estou satisfeita, estou mais insatisfeita, ou tanto faz, nem satisfeita, nem satisfeita, tá? E aí, como é que... deixa eu ver. As gerações, né? Elaine, não rodou o seu... Isso, né? Se considerariam participar, né? Então, quando os que falam que não fizeram coaching, os que considerariam participar. De Z a X, né? De Z a X, ó, esses daqui, a gente vê uma maior interesse, né? Em participar. E os boomers e os greatest generation, afirmando que não consideram participar, que o not consider nesse amarelinho aqui, ó, eles são os maiores os que mais declararam assim que não têm interesse em participar. Enfim, gente, eu acho que eu consegui fazer dentro do tempo, por isso que eu falei rapidinho, eu já falo rapidinho, mas eu dei uma acelerada boa para caber, deixar espaço para perguntas e respostas. Os key points aqui, eu acho que é o que a gente chama atenção para ficar, né? Então, realmente cresceu o conhecimento sobre coaching, aumentou nos últimos anos, 40%, a confusão que ainda tem sobre a definição do que é coaching, né? Com mentoria, treinamento, consultoria, aconselhamento, né? Então, tem espaço para a gente trabalhar, e acho que quando eu falo a gente, não é ICF, né? É todo mundo que é coach tem que ter, tem que ajudar a educar o mercado, né? Nós somos responsáveis para ajudar o mercado a distinguir o que é uma coisa ou outra, né? A mídia ainda fala muito o que não é, a mídia não ajuda nesse sentido, né? Eu lembro que há 2 meses atrás falou-se que o Ike Batista ia ser coach, né? E, na verdade, ele estava lançando um programa de mentoria, então, o Ricardo Eletro falou que era coaching. Assim, a mídia confunde muito e acaba publicando e levando aí para a grande massa essa grande confusão. Então, o nosso trabalho é não só dizer o que é coaching, né? Eu brinco, é também dizer o que não é coaching. A gente tem que fazer trabalhar nessas duas pontas, né? Tem espaço também para trabalhar a imagem do coaching, que é uma coisa cara, né? E sim, mudar isso para o valor, trazer o valor que o coaching tem. A visão, né, de que credencial já está no radar aí, já começa a se falar sobre quem fez um processo, para quem fez um processo de coaching ou considera fazer, né, e ainda a valorização, a surpresa foi a valorização da credencial aí nos países emergentes, né, e o índice de satisfação, né, as pessoas que tiveram coaching com um coach credenciado declararam uma maior satisfação nos seus processos. Também aquela oportunidade que eu falei de olhar para esse nicho das pessoas, das gerações mais velhas, como é que a gente pode colocar o coaching como uma oportunidade aí para elas se reinventarem ou continuarem produtivas, né, na segunda etapa, etapa da vida delas. E acho que é isso, gente. Antes de encerrar aqui, eu queria deixar um linkzinho, colocar aqui, convidar vocês, né, todos que são coaches, ou RH, ou líder que usam as habilidades de coaching com seus times, para participar da pesquisa. Pode passar, Elaine, para frente o slide, que se vocês clicarem aqui acessarem o QR Code, é uma nova pesquisa. Então, assim, de novo, a PwC está conduzindo um novo estudo para a SF, né? Vai finalizar agora dia 2 de dezembro. Então, quem puder participar, ajuda a gente a mapear o nosso mercado. É importante, não precisa ser só a SF para participar, a gente quer ter uma visão do mercado brasileiro. Então, ajuda aí a figurar e a gente ter dados brasileiros, e eu me comprometo de quando esse estudo ficar pronto, eu volto aqui, ou alguém volta aqui, porque eu fico o presidente só até o final desse mês, de dezembro, mas alguém vai vir da SF com certeza apresentar para vocês os resultados dessa pesquisa. E também não podia deixar de trazer algo aqui importante para vocês no próximo slide, Elaine. Quem é da Fundação Dom Cabral, a gente conseguiu um desconto de 40%. Vocês se cadastrem aqui, para quem quiser se associar, ser membro da SF, tem um desconto de 40%, que vai até dia 15 de dezembro. Então, se cadastra aqui no QR Code e a gente vai mandar o código com desconto, tá? É isso. Depois, para finalizar, siga a gente aí nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com esse e-mail, contato@icfbrasil.org, e nas nossas redes vocês conseguem acompanhar, mesmo quem não for associado. Tem vários eventos que a gente conduz que são abertos ao público, e vai ser um prazer estar aí com vocês, compartilhando mais sobre a ICF.
Agora eu tomo um gole de água. E passo para a Elaine ver se tem alguma pergunta. Acho que foi super claro, porque por enquanto não tem perguntas aqui, não. Acho que todo mundo Tem entendeu. o Moacir de mãozinha levantada. Tem mão Ah, levantada, tem um Moacir, ó. exatamente. Desculpa, Então, Moacir. Cândida, tudo bem, Cândida? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Me conta, esse desconto aí de 40%, né? Ele Uhum. vale para renovação 2023? Não, não vale, tá? A gente está trabalhando, para quem já é associado, eu vi que tem alguns associados aqui da ICF, o que acontece, gente? Como eu falei lá na regulamentação, a gente precisa crescer, a ICF quer crescer, então a gente tem hoje 50 mil associados, em 2025 nós queremos ser 100 mil no mundo todo. A gente precisa ser mais relevante aqui no Brasil, né? Aumentar a nossa voz, aumentar a nossa força, então esse desconto é para trazer gente nova para entrar e para nos conhecer, porque a gente sabe que quando a pessoa conhece, é mais chance dela ficar, né, de usufruir, conhece a nossa comunidade. E estamos trabalhando também com a ICF Global, não é um desconto nacional, tá? É um desconto que a gente consegue com a ICF Global e a gente está trabalhando para conseguir um desconto para quem for renovar no ano que vem. Tá bom. Tá Obrigado. bom? Esse é só para quem for ser a primeira associação, tá? Quem ainda não é associado, for fazer a associação, consegue esse desconto. Cândida, eu quero fazer Oi, ponderação. Participando vamos lá. da ICF, e você que é da área de marketing sabe disso, a gente precisa atrair, reter e fidelizar. E o que acontece? Eu vejo que 40% de desconto é uma estratégia de atração. E retenção e fidelização, qual seria a estratégia? Porque 40% Olha, é um bom desconto na anuidade, nós sabemos disso. É um ótimo desconto, você tem toda a razão, Adriana. Vou te falar que nós somos muito bons de reter, tá? A gente tem uma média de retenção de 80% dos nossos associados renovam com a gente todo ano. Então, inclusive, a nossa média é maior do que a média da América Latina, ele passa um pouquinho até da média global. O Brasil tem o trabalho de retenção, o trabalho que a gente faz hoje na diretoria executiva, todos os eventos, acesso a tudo que a ICF fornece, já é um indício, um chamariz para a pessoa renovar. Então, a gente tem muitas frentes, depois eu posso até abrir para você tudo o que a gente tem trabalhado na ICF para essa retenção. Então, o nosso número de retenção é bom, a gente cuida disso, tanto que quando a gente conseguiu desconto para novos entrantes, a gente fala, mas vamos também cuidar de quem já está na nossa base, tá? Então, é algo que está no nosso radar, sim. Tá, é porque, assim, você está trazendo um valor agregado de eventos, de coisas que eu participo muito, tá? Financeiramente, é outra história, entendeu? Porque agrega-se de valor e agrega ao bolso da gente, tá? Já tive outras discussões dentro da ICF e tudo isso, quer dizer, para onde que vai esse recurso? São questionamentos também que a gente já teve, já conversamos muito sobre isso, né? Mas o que eu estou trazendo é legal ter a atração de 40%, mas para retenção, o financeiro talvez seja importante pensar. É super, olha, e vou te falar, Adriana, é algo que é super importante, né? Então, a ICF é uma instituição global, né? E a gente vem fazendo um movimento de ter essa influência, de falar, de abrir para a ICF global, porque o valor, né, é cobrado em dólar, de falar assim, vamos abrir, porque a própria ICF divide mercados emergentes, né, e mercados estabelecidos. Então, é a grande conversa que a gente tem com eles, de falar, os estabelecidos talvez não faça tanta diferença, mas a gente que está emergindo ainda, né, que a gente tem que se desenvolver e que a gente tem uma batalha gigante aqui contra a banalização do coach, a gente quer se fortalecer, nós precisamos desse impulso. O financeiro é importante sim, né? O valor do dólar, a gente é 5-1, pelo menos, isso pesa. Então, é uma conversa que está no nosso radar, que está sendo mapeada e conversada, né? Começou com a atração, porque isso também nos ajuda, isso vai impactar. A ICF sendo maior, conseguindo atrair mais gente, impacta também na parte da retenção. A gente consegue dar um maior desconto, né, para quem vai renovar. Né? A gente vai ficando mais forte e consegue fazer esse tipo de negociação. Então, optou-se primeiro por atrair, né? Já que a nossa base tem uma retenção boa, mas também vamos cuidar de quem está dentro, tá? É uma conversa muito importante, Adriana. Obrigada. Oi. Estão perguntando aqui qual é o valor da associação, e eu confesso que eu não lembro. São $245, né? Com esse desconto de 40%, dá aproximadamente $150.
tá? E alguma pergunta aí da pesquisa? Algum insight? Alguém deve ter feito gol aqui. Olá. Oi, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Márcia? Me chamou a atenção o número, quando a gente fala da resistência, né, dessa turma acima de 55, que eu me pergunto se é uma resistência do tipo não quero, né, porque eu não gosto, porque eu não conheço, ou se é não vejo necessidade para o meu momento de vida. Tá? Até para pensar o que a gente pode ter oportunidade de trabalhar, porque é um outro momento. A gente ainda tem pessoas ativas, mas tem pessoas também estão realmente num outro momento. Não sei se tem essa abertura, enfim, se tem esse pensamento, mas porque é um número relevante de pessoas. Mas não sei, né? Eu penso no não conhecer versus o entrar confundir com aquele não precisar, e não preciso porque não me vejo com essa necessidade. E aí eu vejo, Márcia, eu acho que você tem toda a razão nesse comentário, e eu vejo que é um ciclo, né? Eu não preciso, mas também eu não conheço. Então, eu não sei se eu realmente preciso, né? Eu acho que, assim, o nosso papel é mostrar os benefícios, falar dos benefícios, a pessoa experimentar para ela falar, não, eu não preciso disso. Conhece para depois falar que não precisa. Até então, a gente não tem essa abertura na pesquisa, né? Nesse detalhe, nesse nível de detalhe, que seria até interessante saber, mas eu olho assim como uma oportunidade de falar, poxa, a coisa está mudando, né? As pessoas estão vivendo mais, estão trabalhando mais, estão mudando de carreira, vamos olhar como um nicho promissor e vamos mostrar para eles, né, o que o coaching é capaz de fazer, né, o potencial do coaching que pode agregar na vida deles. Exato. A gente está tudo pensando em cada vez mais longe, né? Viver mais, ter uma oportunidade aí. Mas obrigada pela pesquisa, foi ótimo conhecer. Imagina. Mais alguma coisa? Público 50 mais, a Sandra falando. Sim, Sandra. Pessoal, temos 3 minutos aí, né? Tem uma sugestão aqui no chat aqui de negociar desconto também proporcional a perdas de pagamentos associados. Vou tomar nota. Tá bom. Sim, a gente fala por aniversário, né? Por tempo de casa. A gente também já é uma conversa que a gente já abriu aqui, tá, Paulo? PC, de tempo de casa é algo que a gente também está de olho. E também dá isenção para os carecas. Isso mesmo. É porque eu estou contra a luz. Mas deixa eu, é o seguinte, outra coisa também, Cândido, que eu acho, assim, a gente que está há muitos anos aí no processo, eu acho que a proporcionalidade seria uma coisa interessante, um desconto. Tem muitas pessoas fidelizadas há muitos anos e muita contribuição no processo, e também pessoas que participaram muito da ICF, saíram por algum motivo e agora poderia ter um desconto também para reassociar, sabe? Colegas que já eram associados. Não, a gente está de olho nisso. Pode deixar que estamos de olho em todos esses públicos aí. Nós vamos pegar todo mundo. Pessoal, uma coisa que eu acabei não falando, mas assim, nós na ICF, né, somos todos voluntários, tá? Eu, inclusive, João, faz parte também do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho Deliberativo, João Pascoal, Elaine, tudo isso que vocês participam, todas essas negociações, tudo que vocês veem da ICF, né, a parte dos estudos, né, o que vem lá da Global, não é conduzido só por voluntários, né, tem empresas por trás disso, mas todo o nosso trabalho aqui é voluntário, tá? A gente consegue hoje ter quase 1/3 dos nossos associados como voluntários, isso é muito bom. O engajamento do grupo é bem grande. Tá bom? Tatiana, acho que conseguimos aqui cumprir. Não, tá ótimo. Cumpriu britanicamente, né, o horário. Te agradeço pela apresentação da pesquisa, né? Acho que traz muitos insights aqui, pensando no contexto tracker, né, que o contexto das soluções. Você falou sobre a confusão que é feita, né, entre os conceitos, né, do coaching, os conceitos e benefícios, né, do coaching, da mentoria. A gente enfrenta essa pergunta, acho que quase que todos os dias, quando a gente está fazendo as primeiras abordagens, né, junto aos potenciais clientes, tanto RH, e assim, inclusive de RHs, né, pessoas que têm acesso a
a informação, a conhecimento a respeito de desenvolvimento, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais escuta é o curso, né? Quando é que acaba o curso, né? Do tracker, né? De uma jornada tracker. E quem está aqui que conhece bem a jornada tracker sabe que ela pode ser tudo menos um curso, né? Ele é um processo de transformação que passa por diferentes abordagens, né? E diferentes ferramentas e etc. Então, é interessante reforçar, né? Ver que isso, de fato, o mercado ainda precisa ser educado muito nesse sentido, e o quanto os benefícios mesmo de um processo de desenvolvimento personalizado, né, seja o coaching, como nós estamos falando aqui, ou até um processo de mentoria no nível, né, de excelência como o que nós oferecemos, né, acho que, né, o que os coaches associados, né, credenciados ao ICF e os mentores que nós trabalhamos também no Tracker, o quanto isso de fato é transformador, a gente escuta isso muito dos nossos clientes, né? Então, só tenho a te agradecer aí pela apresentação da pesquisa, que foi super interessante, agradecer, né, claro, a presença de todos que estão aqui para nos escutar nessa 1 horinha aí, nas agendas atribuladíssimas que sabemos que são, e nos cruzamos aí em breve. Agradeço muito, Cândida, e Elaine e a Gillian, que não pôde estar conosco aqui, né, e a OSF para Brasil, para que a gente possa continuar aí na nossa parceria. Então, agradeço muito e certamente vamos ter outras oportunidades de desenvolvimento conjunto. Obrigada. Com certeza. Obrigada, pessoal. Espero ter trazido algumas informações relevantes aí. Um abraço para todo mundo. Bom dia. Obrigado, Cândida. Obrigado. Bom Obrigada. dia. Tudo de bom, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Marli.